Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, possa de forma crescente e abundante, através de Cristo, continuar nos fazendo crescer no conhecimento, na graça de Deus, para que tudo o que nós façamos seja para a honra e glória dele e do seu Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária. A lição dessa semana, estamos estudando aqui o capítulo 11 de 1 Coríntios. É uma lição muito interessante, pondo Cristo como o cabeça da igreja, o cabeça do homem, né? O guia que Deus instituiu para que o homem pudesse obedecê-lo, usar como modelo, né? Seguir todas as suas orientações. Pois bem, hoje nós vamos ver as perguntas 5 e 6, mas vamos recapitular as duas perguntas de ontem, da segunda-feira, as perguntas 3 e 4, e nós vimos que Paulo ensinou que a mulher, se a mulher não usasse o véu, ela teria que rapar o cabelo, ou seja, uma vergonha pública muito maior, era um estado de verdadeiro opróbrio a mulher rapar o cabelo, né? Então era muito melhor ela usar o véu. Mas ele diz bem claro, né? Se ela, claro que ela é muito vergonhoso cortar o cabelo, rapar o cabelo, então é melhor usar o véu. Claro, né? Que era muito melhor. Além de que, costumeiramente, o costume deles, o véu ali era um sinal de respeito. Era um sinal de honra. A mulher estava transmitindo uma mensagem para a sociedade que ela era uma esposa fiel ao seu marido, que ela era uma mulher de princípios, de respeito. Isso era da cultura, né, da época. E então vimos também na segunda pergunta de ontem que Paulo começa a fazer comparações usando aspectos tipológicos, né, fazendo comparações, usando tipologia, para tentar incutir na cabeça dos irmãos ali de Corinto uma mensagem espiritual mais profunda, né? Ele diz que, na verdade, o homem não deveria cobrir a cabeça porque ele refletia a glória de Deus. Ele está dizendo assim, o homem representa Deus, mas a mulher representa a glória do homem. Olha só, ele faz uma comparação. Deus é como se fosse o homem, a mulher, a glória do homem. Ora, e quem é que representa a glória de Deus aqui na Terra? Aonde está escrito na Bíblia que quem é o resplendor da glória de Deus aqui na Terra? O Filho. Olha que coisa interessante. Paulo praticamente só falta desenhar isso aqui, né? A relação marido e mulher, né, tem lá no fundo espiritual mais profundo uma relação que é espelhada nas pessoas do pai e do filho. Não que o pai e filho sejam marido e mulher, né? Não no sentido que a humanidade aprendeu a olhar para marido e mulher, principalmente numa conotação completamente equivocada. Quando se fala marido e mulher, na cabeça de muita gente é relação sexual. Não é isso, né? Até porque a relação sexual também é um tipo de uma relação espiritual profunda, né? Não é à toa que a Bíblia diz que o homem e a mulher é uma só carne, e Cristo fala, eu e meu Pai somos um em espírito. Um em carne é uma tipologia de um em espírito. Isso é muito interessante também. Pois bem, hoje, na terça-feira, a primeira pergunta diz, que argumento usa Paulo para justificar a razão de o homem não cobrir a cabeça e a mulher cobrir a sua cabeça com o véu? O homem não tem que cobrir a cabeça, mas a mulher tem. Qual razão ele coloca? Há algum significado espiritual, tipológico nisso tudo? Vamos ver. 1 Coríntios 11, versículo 8 e 9 diz assim, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Olha que coisa interessante. Paulo aqui, ele não está apenas colocando aqui uma ordem hierárquica seca.
uma ordem de submissão do homem, da mulher para com o homem. Não é isso, é algo muito mais belo e profundo. Nós sabemos que no princípio Deus, o Pai, cria tudo por meio do Filho. Pai e Filho estavam no princípio. Está lá em João 1, né? O Verbo e Deus. Está lá em Provérbios capítulo 8, 22 a 30, né? Deus e a sabedoria, o seu Filho, criando tudo. Deus gerando a sabedoria primeiro para que através da sabedoria criasse tudo. Né? Está lá em Hebreus 1, versículo 2, que Deus criou todas as coisas por meio do seu Filho, criou o universo inteiro. Está lá em João 1,3, João 1,10, Efésios 3, verso 9, Deus cria tudo por meio do seu Filho. Né? Está lá em Colossenses também, né? Todas as coisas foram criadas por intermédio do Filho para ele, e para ele, como herdeiro, né, receber isso tudo. Pois bem, essas duas pessoas, pai e filho, que participam ali da criação, são replicadas justamente em mais duas pessoas, homem e mulher. E aqui Paulo está dizendo que o homem, ele representa aqui a glória de Deus, é como se o homem representasse Deus, e a mulher, como a segunda pessoa, que é gerada do homem, que é retirada do homem, do seio do homem, ali da costela, exatamente dessa, né? Aonde a mulher gera um filho. Não é à toa que a Bíblia diz que o filho de Deus é gerado de Deus, unigênito, único gerado. Né? E aqui nós temos a beleza dessa tipologia. Por que a igreja tradicional ela não examina isso? Porque se ela fizer essa comparação clara, tipológica, ela vai entender que assim como a mulher é submissa ao homem, o filho é submisso ao pai. E se ela reconhece isso, ela vai entender que não tem trindade, que não tem seres coiguais, perfeitamente coiguais. Né? Porque há uma hierarquia, como há uma hierarquia na relação marido e mulher. E a igreja patriarcal nunca abriu mão disso. A igreja jamais reconhecerá que a mulher é igual ao homem, né? Jamais reconhecerá isso. Segundo, né, se apegando à parte mais pobre da revelação, que é a mulher ser submissa ao homem. Mas que tipo de submissão? Pois bem, mas não entende a parte tipológica, espiritual profunda, que é a mais importante a ser entendida aqui. Né? Olha que coisa linda. Assim como o pai gerou o filho, retirando-o do seu seio, como a mãe faz de um filho, né? Assim também, tirando de dentro de si, né? Porque um filho é gerado dentro, né? De uma pessoa. Assim também Deus vai tirar exatamente Eva de dentro de Adão, de uma costela, abrindo ele, retirando a costela e fechando o buraco lá no lugar, como diz o texto bíblico. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que Paulo aqui, nesse contexto, está dizendo, olha, e ele disse no contexto anterior, Deus é o cabeça de Cristo, o marido é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. Olha a comparação, de novo, comparando Deus ao homem e a mulher a Cristo. Que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Aí agora Paulo está querendo chegar em algo mais importante. Ele está dizendo, olha, e hoje? O mais importante é hoje. Que tipologia nós vamos trazer hoje, usando essa figura de linguagem das relações pessoais? Hoje a mulher é a igreja de Corinto, é Paulo, é os irmãos, todo mundo junto. E quem é o cabeça? Cristo. Cristo é o noivo, é o marido. Ele é o cabeça da mulher. Assim como Cristo é submisso ao Pai, nós somos submissos a Cristo, porque ele é o noivo. Assim como a mulher, na questão bíblica lá do Éden, né? A mulher é submissa ao homem, a igreja é submissa a Cristo, como Cristo é submisso ao Pai. É o que está escrito aqui. Nós vimos esse verso, né, com toda essa clareza em 1 Coríntios 11, versículo 2 e 3. No final diz assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Olha só, a cabeça de Cristo. Que comparação simples de ser entendido, não é? Mas, infelizmente, às vezes, pela tradição religiosa, as pessoas não conseguem enxergar a mensagem espiritual tão bela que está
se tentando transmitir na palavra de Deus. Continuando, meus amados, vamos então aqui para a sexta pergunta, que diz assim: qual orientação dá Paulo em relação à cabeça da mulher? Por qual motivo ele dá essa orientação? Acaso o sinal de poderio ou autoridade é o uso do véu? Ou seja, o poder está no véu? Será que é isso? Vamos ver. 1 Coríntios 11, verso 10 diz assim: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Coisa linda, né? Veja que aqui, novamente, é uma figura de linguagem muito específica e muito especial. Está dizendo que o sinal de poderio está na cabeça. O poder de Deus manifestado aqui na Terra, quem é o cabeça número 1? Na relação lá do versículo 2 e versículo 3, aqui de 1 Coríntios 11. Quem é? Quem é o maior cabeça de todos? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. O maior cabeça é Deus e a menor cabeça é a mulher. Na verdade, a mulher não é cabeça, não aparece a mulher como cabeça de nada, né? Apenas como corpo, né? Ok. Então, por isso que Deus é o único onipotente, a fonte original de todo o poder. Quando a relação é entre Jesus e os homens, Cristo é o cabeça. Ele é quem tem toda a autoridade e todo o poder sobre os seres humanos. Deus lhe deu esse poder. O próprio Cristo vai dizer, lá em Mateus, versículo 28, versículo 18, ele vai dizer, né? Toda a autoridade ou todo o poder me foi dado. O Pai me deu, foi dado. Eu não tinha, o Pai me deu esse poder, essa autoridade no céu e na terra. Ele já recebe essa autoridade. Como é que Jesus recebe a autoridade? Isso foi demonstrado lá no seu batismo. Quando ele saiu das águas lá do Jordão, o Espírito de Deus desce do céu, parecendo uma pomba, uma luz branca como uma pomba branca, desce do céu e repousa sobre a cabeça de Cristo. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, que o sinal de poderio é sobre a cabeça. E o que Paulo está querendo, usando todas essas tipologias, apresentando à igreja de Corinto. Paulo está dizendo, olha, o poder da igreja em Corinto, que Deus quer dar a essa igreja, são os dons espirituais que o Senhor faz batizando a mente de vocês com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito dele. Por isso que o texto lá de Paulo vai falar, o livro dos Gálatas, 4:6, ele diz, porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações, coração aqui é mente, cabeça, né? Aos vossos corações, às vossas mentes, o Espírito do seu Filho, para que vocês aprendam a clamar Abba, para que vocês digam Abba, aprendam a dizer Pai, para que vocês aceitem Deus como Pai, né? E Deus aceite vocês como Filho. Olha que coisa linda. Então, o sinal de poderio da igreja de Corinto não era uma igreja com dinheiro no bolso, não era uma igreja que desfrutava de muitos prazeres carnais, sexuais, que era um problema grave na igreja de Corinto, lá, né? Paulo vai expor isso aí, ou que essa igreja de Corinto tivesse se alimentando muito bem das carnes sacrificadas aos ídolos. O sinal de poderio não está no estômago, não está no poder aquisitivo de comer carne todo dia, não está aí no corpo físico. Paulo deixa bem claro que o sinal de poderio estava na cabeça, né? E é por isso que ele está dizendo assim, olha, a mulher deve cobrir a sua cabeça com o véu para que ela diga assim, a mulher, olha, ela diga para o marido, meu marido, o véu é um sinal de que eu sou submissa a você. E nós queremos transmitir uma mensagem espiritual com isso, não que véu salve ninguém. Não que esse mandamento cultural seja algo que leve alguém para o céu ou para o inferno. Nada disso. Mas ao fazer isso, ela está dizendo para o mundo, olha, a igreja de Cristo é submissa ao seu noivo. Quando ela cobre a cabeça, ela está dizendo, eu recebi algo sobre a minha cabeça do meu marido. A igreja está dizendo, eu recebi os dons espirituais
de Cristo, eu cobrir a minha cabeça, eu estou dizendo, eu dependo dele. Eu dependo que ele me ensine, eu dependo de que ele me unja, eu dependo que ele me escolha e me dê dons, porque Cristo é quem escolhe, cada um na igreja, uns para pastores, outro para isso, outro para aquilo, né? Para mestre, ensinador, para tudo. Os dons que ele vai distribuir na cabeça é espiritual, os dons, é o Espírito. Por meio do Espírito que ele concede tudo isso. Olha que coisa linda. Então tem uma mensagem espiritual. Então é muito pobre quando as pessoas leem aqui este livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e enxergam um pedaço de pano, um véu, como se o véu fosse um mandamento seco, ou que aquilo tivesse algum poder. Como se Deus fosse castigar a pessoa que não estivesse usando o véu, ou dar poder àquele que tem o véu na cabeça. Pelo contrário, né? O véu ali, naquela cultura especificamente, era um sinal de submissão, e Paulo está usando justamente para dizer, ô igreja de Corinto, vocês são muito bons aí em usar costume, usar véu na cabeça, mas Deus não quer. Deus quer que... Está igual os judeus que querem obedecer a Deus circuncidando, arrancando um pedaço de carne. Deus quer que vocês sejam submissos ao Espírito dele, à palavra dele. Não é um sinal físico na cabeça, é muito mais do que isso. Infelizmente, a igreja de Corinto, como a igreja de hoje, tem dificuldade para entender essas mensagens espirituais que deveriam ser muito simples para entender. Quem tem o Espírito de Deus vai entender essas mensagens com simplicidade. Mas quem não tem o Espírito de Deus, tem apenas a informação acadêmica do pastor da igreja dele, que também só repete a reza da tradição e dos costumes, não se permite ser usado pelo Espírito de Deus para dar um mergulho mais profundo nas Escrituras Sagradas, vai continuar pobre. Vai continuar pobre, né? A promessa profética que Cristo disse lá em João 6,45, e todos serão ensinados por Deus, nunca vai se cumprir na vida dessas pessoas. Porque elas estão aprendendo com os homens, mas o Espírito de Deus não está ensinando essas pessoas. Pois bem, meus amados, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e continue iluminando a nossa mente para entendermos as grandes mensagens preciosas que Ele quer nos transmitir, né? E nós disponíveis sempre espiritualmente para aprender e colocar em prática em nossas vidas.